João, capítulo 2. Passados 3 dias, houve uma festa de casamento na cidade de Caná, na Galiléia. A mãe de Jesus estava lá. Jesus e seus discípulos também foram convidados. Quando o vinho estava quase no fim, a mãe de Jesus comentou com ele: "O vinho está acabando." Jesus respondeu: "Isso é da nossa conta, mãe. Minha hora não chegou ainda. Não me apresse." Mesmo assim, ela orientou os empregados: "Façam exatamente o que ele disser." Havia ali 6 grandes potes de pedra usados pelos judeus para as lavagens rituais. A capacidade de cada pote era de 80 a 120 litros. Jesus ordenou aos empregados: "Encham os potes de água." E eles os encheram até a borda. "Agora encham suas taças e levem-nas ao mestre de cerimônias," disse Jesus, e eles obedeceram. Quando o mestre de cerimônias provou a água transformada em vinho, ele não sabia o que tinha acontecido, mas os empregados sabiam. Ele disse ao noivo: "Todas as pessoas que conheço começam com os vinhos melhores e depois que os convidados já beberam bastante, servem os inferiores. Mas você guardou o melhor até agora." Esse ato de Jesus em Caná da Galiléia foi o primeiro sinal, o primeiro vislumbre de sua glória, e os seus discípulos creram nele. Depois disso, ele voltou para Cafarnaum com a mãe, os irmãos e os discípulos, e ficou ali um bom tempo. A festa da Páscoa, celebrada pelos judeus na primavera, estava para acontecer, e Jesus viajou para Jerusalém. Ele encontrou o templo infestado de vendedores de gado, ovelhas e pombas. Os agiotas também estavam ali, trabalhando a todo vapor. Jesus fez um chicote com tiras de couro e os expulsou do templo. O gado e as ovelhas fugiram. Ele virou as mesas dos agiotas e as moedas rolavam para todo lado. Aos vendedores de pombas, ele ordenou: "Peguem suas coisas e caiam fora daqui. Não transformem a casa do meu pai em mercado." Foi nessa hora que os discípulos dele se lembraram de um texto das Escrituras: "O zelo pela tua casa me consome." Mas os judeus estavam incomodados e perguntaram: "Com que autoridade você faz isso?" Jesus respondeu: "Derrubem este templo e em 3 dias eu o reconstruirei." Eles ficaram indignados. "Foram necessários 46 anos para edificar o templo e você vai reconstruí-lo em 3 dias?" Mas Jesus estava falando do seu corpo. Mais tarde, depois que ele se levantou dos mortos, seus discípulos se lembraram dessa declaração. Então ajuntaram as peças do quebra-cabeça e creram nas Escrituras e no que Jesus tinha dito. Durante o tempo em que ele permaneceu em Jerusalém, nos dias da festa, muitos observaram os sinais que ele realizava e, percebendo que apontavam diretamente para Deus, entregaram sua vida a ele. Mas Jesus não confiava neles. Eles os conhecia muito bem, por dentro e por fora, e sabia que não eram dignos de confiança. Não precisava de nenhuma ajuda para conhecê-los por dentro.